Bom dia. Hoje vamos continuar com a ação popular, mas de maneira especial agora olhando para a Lei 4.717, de 29 de junho de 65, que regula a ação popular. Claro que ela não regula totalmente, porque nessa época não podia ser objeto da ação popular também questões relacionadas com a moralidade administrativa e nem do meio ambiente. Esses dois patrimônios, não é? Da moralidade administrativa e do meio ambiente, foram inseridas na Constituição de 88. Bem, mas mesmo assim, tanto a moralidade administrativa como o meio ambiente podem a ação popular pode ser regida com base nessa lei 4.717, evidentemente no que couber. Lembremos que na Constituição ela vai falar qualquer cidadão, e aí vamos discutir o que é o cidadão, não é? É a parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público. Vamos olhar aqui o que é patrimônio público e também a entidade de que o Estado participe. Bom, o artigo 1º dessa lei 4.717 vai especificar essas entidades de que o Estado participe. Diz, por exemplo, são entidades, a entidade autárquica, as sociedades de economia mista, como, por exemplo, o Banco do Brasil, sociedade mútuas de seguro, nas quais a União representa os segurados ausentes, as empresas públicas, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, serviços sociais autônomos, etc. E aí, o artigo 1º da Lei 4.717 vai complementar a Constituição, especificando aquelas entidades de que o Estado participe, que consta lá essa expressão na Constituição, e a lei vem especificar que tipos de sociedade são essas. Bem, afinal aonde está o dinheiro público? Está lá numa sociedade de economia mista, repito, por exemplo, o Banco do Brasil. Então, em relação aos atos lesivos ao patrimônio público praticados pelo Banco do Brasil, está lá o cidadão com direito de fiscalizar e pedir a nulidade daqueles atos lesivos ao patrimônio público. E assim, com a Caixa Econômica, entidades autárquicas, não é? INSS, aonde estiver o dinheiro público. A ação popular é para o cidadão fiscalizar o seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte, não é? Aonde estiver o dinheiro público, estará lá o cidadão legitimado para verificar se aquele dinheiro está sendo bem utilizado ou mal utilizado e pedir a anulação daqueles atos que importem numa lesão ao patrimônio público. O artigo 1º, parágrafo 1º, dessa Lei 4.717, também irá nos dizer o que é patrimônio público. Diz: consideram-se patrimônio público, para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Consequentemente, qualquer lesão ao nosso patrimônio histórico pode ser objeto aí de uma ação popular. Qualquer lesão ao nosso patrimônio turístico também pode ser objeto de uma ação popular. Qualquer lesão ao nosso, lógico, patrimônio econômico, com muito mais razão de ser, né? A lesão ao nosso patrimônio artístico, tudo isso pode ser objeto da ação popular.
Por exemplo, lá, quando nós perdemos as 7 quedas, aquilo era um patrimônio turístico para nós, 7 quedas, não é? Patrimônio de beleza natural, patrimônio ao meio ambiente. Ah, professor, aí não está escrito meio ambiente. Sim, mas a Constituição adotou também o meio ambiente. Então, poder-se-ia, com uma ação popular, impedir a destruição das 7 quedas, esse patrimônio de beleza natural, seria considerado uma das 7 maiores maravilhas do mundo natural, não é? 7 quedas, para aqueles que já ouviram falar, era tão bonito ou mais bonito que as próprias cataratas do Iguaçu. Então, poderia ser protegido através de uma ação popular. Bom, então, aqui, esse parágrafo primeiro, ele vai falar que patrimônio público não é só aquilo que tem valor econômico. É, lógico que tem valor econômico, mas também aquilo que tem valor artístico, estético, histórico ou turístico. Bem, e agora vamos também incluir aí o meio ambiente. O parágrafo terceiro é aquela situação polêmica que nós já falamos relativamente ao cidadão. Vai dizer que a prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com o título eleitoral ou com documentos que a ela correspondam. Bom, isso hoje está muito questionável, porque o que se pretende defender o patrimônio público, e o patrimônio público, relativamente a valores econômicos, é aquilo que os contribuintes pagam. Ora, e a pessoa que não é eleitor, não é contribuinte, ela não é do povo, não é uma pessoa do povo? Claro que ela é. Então, essa restrição, esse impedimento da pessoa que não é eleitor, por exemplo, uma pessoa analfabeta, ela pode ser eleitor ou não é? Depende dela, é facultativo. Então, se a pessoa analfabeta se alista como eleitor, ela pode entrar com a ação popular. Aquela pessoa analfabeta que não se alistou como eleitor não pode entrar com uma ação popular. Bem, aí vai ferir naturalmente o direito da igualdade, porque são iguais aí para os direitos, porque eles são contribuintes, tanto o eleitor como o não eleitor, eles são contribuintes. O patrimônio público, o dinheiro que forma o patrimônio público, pertence tanto a um como a outro, não é? Porque o cidadão está representando na ação popular não só a ele próprio, ele está representando o povo, está representando a coletividade. Bem, então, existe aí muita polêmica a respeito da recepção ou não desse parágrafo 3º do artigo 1º. Eu tenho que lembrar-lhes que nos concursos, quando se perguntar para marcar X, eu tenho que seguir esse dispositivo. Tenho que falar que é só o cidadão que é eleitor e está no exercício dos seus direitos políticos. Mas, numa questão dissertativa, não. Daí eu posso questionar a validade desse dispositivo, não é? Muito bem. Bom, então nós já vimos quais são as entidades de que o Estado participa, que nós podemos fiscalizar em nome do povo, em nosso próprio nome também. Vimos a extensão do que se considera de patrimônio público, os questionamentos sobre o cidadão, se é só o cidadão eleitor ou é qualquer cidadão. Bem, e daí, no artigo 2º, essa lei vai falar
das hipóteses em que se caracteriza a nulidade. Bom, e enumera. Primeiro, o ato pode ser nulo por incompetência. Deixa eu só dar uma arrumada aqui. Quando o ato foi praticado por uma pessoa incompetente, ou seja, não se inclui nas atribuições legais daquela pessoa que o praticou. Aqui eu lembro uma polêmica considerável que existe relativamente a Sanepar. Todos vocês sabem que tem lá um contrato da Sanepar com um grupo chamado Grupo Dominó. É um grupo francês que comprou aproximadamente aí 30% das ações da Sanepar. E ele, com 30% das ações, acabou dominando a parte econômica, comercial da Sanepar. E isso através de um convênio feito entre o Estado e esse grupo. Só que esse convênio foi assinado, se não me falha a memória, pelo secretário da administração. E o secretário da administração não tinha competência para isso. A competência era só do governador, era exclusiva, privativa do governador. Então, se discute sobre a validade ou não deste convênio, em razão da nulidade de existir a nulidade do convênio por incompetência do secretário da administração tê-lo firmado. Há muitas discussões a esse respeito, até está sendo discutido lá o litígio entre o governo e a Sanepar lá em Paris, porque as partes elegeram lá uma entidade de Paris para solucionar essa questão. Nós sabemos aí que o nosso Código de Processo Civil, ele prevê a possibilidade da solução dos conflitos serem feitas lá ou de acordo com a lei, não é? Ou de acordo com os árbitros, a questão do arbitramento. Pode-se eleger um árbitro para solucionar as questões aí relativamente aos conflitos, não é? Eu estava procurando aqui aonde ele vai falar relativamente à lei do arbitramento. Não sei se vocês já começaram a estudar a lei da arbitragem, mas ele poderá ser solucionado, as questões processuais, né? Elas podem ser solucionadas ou através do código, não é? Das leis, do julgamento dos juízes devidamente constituídos, mas também poderá as questões serem solucionadas através de arbitramento. Isso aí vocês vão estudar a lei da arbitragem que trata a respeito. Bom, mas voltando ao nosso caso da nulidade por incompetência. Esse é mais ou menos um exemplo, mas podem existir vários outros exemplos a respeito. A outra nulidade diz respeito ao vício de forma. Omissão ou inobservância ou observância incompleta ou irregular das formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. O exemplo mais comum é aqueles concurso público sem edital. Isso retira a seriedade do recurso público, não é? Então, esse é um vício de forma, que retira a seriedade do ato em si. Também
pode ser objeto de uma ação popular. Ilegalidade do objeto. Quando a prática importa numa ilegalidade, eu vou lá e depois tem uma previsão específica nesse sentido, nomeio pessoas que não são competentes, nomeio pessoas relativamente ao nepotismo. Então, eu pratico alguma ilegalidade. No meu ato contém alguma ilegalidade no seu teor, não é? A inexistência de motivos. Bom, todo ato administrativo ele tem que ser fundamentado, tem que ter a sua motivação. Mas muitas vezes ele tem uma motivação, mas ele tem uma motivação, por exemplo, num fato inexistente, ou ele utiliza de uma forma equivocada um fundamento de direito. Então tem uma motivação, sim, mas é uma motivação equivocada. Ela, na verdade, ela não existe, essa motivação, porque aquela motivação é meramente uma motivação de fachada, não é? E por isso essa inexistência de motivos também pode ser objeto de uma ação popular. Desvio de finalidade. Quando existe uma determinada destinação que deve ser observada pelo administrador público e aqueles valores são desviados para outra finalidade. Também é outra espécie que caracteriza a possibilidade da utilização da ação popular para anular esse ato de desvio de finalidade. Então, pode ser, repetindo, relativamente à incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência de motivos, desvio de finalidade. Mas também são considerados atos nulos, lá no artigo 4º, a admissão ao serviço público remunerado com desobediência quanto às condições de habilitação. Ora, se para o exercício daquele cargo há necessidade da pessoa ser engenheiro, não posso nomear um contador, não é? Há necessidade da pessoa ser um advogado, não posso nomear para aquela função um dentista. Eu tenho que nomear uma pessoa que tenha efetivamente as habilitações necessárias para o exercício do cargo. Quando você nomeia alguém que não tem aquele tipo de habilitação, evidentemente aquela nomeação será lesiva ao patrimônio público. Nós conhecemos inúmeras situações em que a pessoa não tem a menor habilitação e de uma maneira direta ou indireta, não é? É colocada lá no exercício daquele cargo, claro que em total prejuízo ao patrimônio público, porque aquela pessoa está lá apenas usufruindo das benesses do cargo, recebendo salário, mas não tem habilidade alguma para desempenhar a função que aquele cargo requer. E são inúmeras situações. Pessoas que são nomeadas irregularmente através de concursos, não concurso público, mas concursos internos, que não têm mais validade, existiram antes da Constituição de 88, mas hoje não tem mais condições, não vale mais. Todo concurso tem que ser público, não é? Bom, essa aí é uma hipótese de ação popular bastante, não digo bastante comum, mas ela, vez por outra, está presente. Tivemos recentemente uma questão muito complicada, eu até tive que participar de um processo em que o governador teria nomeado
alguém lá para o Tribunal de Contas e se foi de uma forma regular ou foi de uma forma irregular. Isso aí é uma questão que está ainda sendo discutida até lá no Supremo Tribunal Federal. Mas vez por outra, nós nos deparamos com isso, não é? Com nomeações irregulares, nomeações de funcionários, nomeações ao serviço público, desobedecendo as regras que deveriam ser observadas para essa nomeação e, de maneira especial, sobre as condições de habilitação. Também é considerado ato lesivo ao patrimônio público, e aí no aspecto econômico, operações bancárias, claro, operações bancárias daqueles bancos que são bancos públicos, né? Onde está o dinheiro público. Se vocês forem ler, há um livro chamado CPI do Banestado. Vocês vão verificar o horror que foi a corrupção para a quebra do Banestado, uma orquestração para quebrar esse banco. E ali foram cometidos atos absolutamente imorais, ilegais e altamente lesivos ao patrimônio público. Bom, ali diz lá, a operação bancária ou de crédito real, quando foi realizada em desobediência às normas legais, inúmeras operações foram assim realizadas. Quando o valor real do bem dado em hipoteca ou penhor for inferior ao constante de escritura, contrato ou avaliação. Vou dar só um exemplo, uma empresa devia 800 mil para o Banestado, daí para pagar os 800 mil, ela pediu um novo empréstimo de 3 milhões e deu como garantia notas duplicatas que não garantiam nada, não é? Então, o valor dessa garantia era muito inferior ao valor do empréstimo. Uma operação assim seria anulada, teria que ser anulada com base numa ação popular. Infelizmente, a nossa ação popular é rarissimamente usada. Se ela fosse usada mesmo com todo o alcance que ela tem, nós teríamos evitado muitos prejuízos, muitas lesões ao nosso patrimônio público, naquela sua extensão toda, né? E aqui, de maneira geral, teríamos evitado a quebra do nosso Banestado. Também é perfeitamente cabível, não é, ação popular relativamente a empreitadas, tarefas, concessão do serviço público, quando há vícios na concorrência, ou até quando há ausência de prévia concorrência para os contratos. Aí, se nós formos começar em falar da atual ausência de concorrência para os pedágios, as concessionárias de pedágio, teríamos que dar 6 meses de aula para nós verificarmos até onde caberia aí uma ação popular relativamente a esses preços exorbitantes de pedágio que nós pagamos, principalmente aqui, né, no Estado. A competência para ação popular, para julgar ação popular, normalmente é do juiz de primeiro grau. Temos aí algumas exceções, e daí a competência vai para o Supremo Tribunal Federal. Mas a regra é que
a ação é julgada sempre pelo juiz de primeiro grau. Sujeito ativo, então nós sabemos que são os cidadãos, não é? E o artigo 6º, ele vai falar dos sujeitos passivos. O sujeito passivo vai dizer: a ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas. Não só contra as pessoas públicas, privadas também, sociedade de economia mista, uma sociedade privada. E as entidades já referidas lá no artigo 1º, né? Mas não só contra a sociedade em si, contra as autoridades também, contra as autoridades, contra os funcionários, contra os administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, não é? Ou até por aqueles que se omitiram e com essa omissão deram oportunidade à lesão. E de maneira geral contra todos os beneficiários diretos daquele ato lesivo. Então eu estou lá vendo uma ação popular relativamente à construção de uma avenida que está sendo asfaltada. Então eu vou verificar que ali houve lesão ao patrimônio público, houve um superfaturamento. Quem vai responder sobre todas aquelas pessoas que autorizaram, mas também a empresa que fez lá a pavimentação, fez a avenida e que se beneficiou daquelas irregularidades da prestação de serviço ou do superfaturamento. Então, não só o ente público, pessoa jurídica, ou de direito público ou de direito privado, mas o administrador também, pessoalmente, os funcionários também, e quer por ação, quer por omissão. E além deles, aqueles que se beneficiaram daquela lesão causada ao patrimônio público. Todos eles podem figurar aí no polo passivo. O Ministério Público, ele não pode propor ação penal, não pode propor a ação popular como autor, mas ele participa como custos legis, ou seja, como fiscal da lei. Mas nós veremos na sequência que, numa situação excepcional, também o Ministério Público pode atuar como autor, mas vamos olhar daqui a pouquinho. Como autor também, determinado cidadão, o João, o Pedro, o Antônio, lá entra com a ação, e se o Alfredo também quiser participar, qualquer cidadão pode ingressar no processo como litisconsorte ou como assistente do autor. O prazo para a contestação é de 20 dias, prorrogável por mais 20, dependendo aí da situação, não é? Bem, e agora o artigo 9º traz uma questão muito, muito importante, e que aí o Ministério Público pode atuar até como autor, não apenas como custos legis. O artigo 9º vai dizer que se o autor, o cidadão, que requereu ação popular, ele desistir da ação ou abandonar a ação, aí serão publicados editais para assegurar a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias, promover o prosseguimento da ação. Então, o autor, o João, entrou com a ação popular, mas depois desistiu. Depois, ou abandonou. Mas são publicados editais para que alguém venha dar prosseguimento a esta ação. Pode ser qualquer cidadão que venha dar prosseguimento. E aí também poderá ser o Ministério Público.
O Ministério Público ele não tem, repito, legitimidade para entrar com a ação, mas ele tem legitimidade para dar prosseguimento à ação em caso de abandono pelo autor, não é? Em caso de abandono ou de desistência pelo autor. O artigo 18, ele vai nos falar que a sentença ela tem eficácia de coisa julgada ou punível erga omnes, e seja em relação a todos. Por quê? Porque o autor, ele propõe ação não em nome próprio, ele propõe ação em nome do povo. Então, a eficácia é erga omnes, em relação a todos. Quando a ação é julgada procedente, né, o pedido é julgado procedente, ou improcedente, quando se provou que não há essa lesão. Todavia, se a ação ou pedido for julgado improcedente por deficiência de prova, aí, neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Também aí a hipótese da coisa julgada segundo eventum litis, não é? Coisa julgada segundo eventum litis, ou seja, se foi julgada improcedente por ausência de prova, poderá ser intentada nova ação por qualquer outro cidadão. Bom, e daí nós já dissemos que a pessoa entrou com a ação, a pessoa entra com a ação popular, e se ela perde, não é obrigado a pagar as custas, não é obrigado a pagar sucumbência, ou seja, honorários da outra parte. Se ela ganha, os derrotados têm que pagar as custas, não é? E os honorários do advogado do autor. A não ser quando o autor age com má fé, ou seja, usa da ação popular para prejudicar determinada pessoa. Nós tivemos um caso aí que entraram com uma ação popular acusando uma determinada pessoa de ter se apropriado de um objeto do Estado, mas simplesmente para prejudicá-lo, porque sabia que a pessoa não tinha se apropriado deste objeto, né, que pertencia ao Estado. Bem, então daí é um caso, efetivamente, quando ficar provado que foi por má fé, aí o autor vai ter que responder, terá que responder pelos ônus da sucumbência e será condenado ao pagamento das custas e dos honorários do advogado da parte contrária. Então, é isso que nós queríamos conversar com vocês. A questão de quais são as entidades de que o Estado participa, para também nós podermos fiscalizar através da ação popular, lá as entidades autárquicas, as entidades de economia mista, a empresa pública, etc. Vimos daí a questão também da polêmica relativamente à legitimidade, que essa lei dá apenas ao eleitor. Vimos as hipóteses de nulidade, vimos quem pode ser parte passiva, não é? Quem deve ser parte passiva. Vimos as hipóteses de desistência da ação popular ou do abandono da ação popular. Vimos relativamente à sentença também,
a sentença quando julga procedente ou improcedente o pedido, tendo eficácia erga omnes, mas aquela que julga improcedente por ausência de provas pode ser renovada por qualquer outro cidadão. E que, havendo má-fé, aí, comprovada a má-fé, o autor pode ser condenado nas custas de sucumbência. Mas, fora a prova da má-fé, ainda que o pedido seja julgado improcedente, o autor não será condenado nos ônus da sucumbência, não é? Envolvendo também os honorários advocatícios da parte contrária. Vimos ainda que não está ali uma posição relativamente ao meio ambiente e à moralidade administrativa, porque a lei é bem anterior à Constituição de 88, mas que, mesmo assim, aplicam-se essas regras naquilo que couber. Muito bem, então, até a nossa próxima oportunidade, quando iremos falar sobre o mandado de injunção, é o habeas data. Tudo bem?